E aí, senhores? Bom ou não? Pessoal, quando você está negociando e planejando a compra de um lote de animais, você já sabe quanto tempo que esse animal vai passar na sua fazenda? Você já sabe qual vai ser a dieta e o balanceamento dessa dieta? Qual o percentual do peso vivo desse animal ele vai comer todos os dias? E como é que isso se liga ao lucro que você vai ter no final da sua operação? No vídeo de hoje eu vou mostrar esse detalhamento do nosso caso lá do nosso confinamento. A gente fez um planejamento de evolução dia a dia desses animais. Pode parecer um pouco complicado, mas com a ajuda de uma planilha fica super fácil e ajuda demais na nossa gestão. Ajuda na logística da propriedade e até na rotina do funcionário. Como que ele vai dar esse trato lá no coxo, no dia a dia para os animais. Bora lá? Mas antes de tudo, você caiu de paraquedas aqui? Eu estou falando do nosso confinamento que a gente começou agora em setembro de 2023 e estou utilizando ele de exemplo para dar todos os detalhes do planejamento que a gente faz nas nossas planilhas. Na descrição eu vou deixar o link de um vídeo da chegada desses animais na nossa propriedade e um link da parte 1 desse vídeo aqui. Nessa parte 1 eu mostrei todos os cálculos consolidados. Só que para chegar nesses cálculos consolidados, eu parti do detalhamento que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Desse jeito vai ser mais fácil você entender o contexto. Essas informações detalhadas é que vão dar os números finais e consolidados do nosso planejamento. Para ser sincero, essa conta que eu vou mostrar, a gente já vem fazendo ela várias vezes desde maio de 2023, porque foi nessa época que a nossa silagem ficou pronta. Daí a gente já tinha comida disponível para botar no coxo para os animais, sabendo que não ia faltar. Mas a gente sempre fazia essa conta, botava na ponta do lápis ou na célula da planilha e via que não estava na hora. E só porque a gente conseguia fazer essa conta com rapidez que a gente pôde desistir de vários maus negócios que apareceram para a gente. Apesar da oportunidade de compra dos animais às vezes parecer boa, quando a gente colocava tudo, fazia a conta de tudo, a gente descobria que não estava no momento. Porque os animais estavam com o preço caindo, porque os custos, a ração, a dieta ainda não estava tão barata. Então, com essa rapidez e agilidade, a gente conseguiu tomar a decisão de não fazer e na hora que apareceu uma boa oportunidade de preço de animal, com custo de compra de ração e dieta, com base nesse planejamento que a gente faz, a gente pôde, no momento certo, tomar a decisão de executar o projeto. Vamos para a planilha então. Nessa parte aqui, eu tenho um planejamento dia a dia do ganho de peso desses animais. Esses animais entraram com 8,55 arrobas na propriedade, ou seja, 256,50. E eu estou colocando um GMD nessa fase de 850 gramas por dia. Aqui em cima está o 13,8, que é a minha referência. Eu quero levar esses animais desses 8,55 que eles entraram até 13,8 arrobas. Quem assistiu o outro vídeo vai lembrar que eu programei um GMD de 1,4 ao dia. E aqui na planilha vocês estão vendo que eu coloquei 850 gramas. Na verdade, aquele 1,4 é a média do período todo. E eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa conta. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a cada dia esse animal ganha 850 gramas, então o peso dele vai aumentando nessa proporção dia a dia. E eu fiz esse planejamento para todo o período. Então, ele vai evoluindo até lá, no nosso caso aqui, 115 dias, que é quando ele vai estar com uns 13,8 arrobas. Como vocês já devem ter visto aqui, esse GMD de 850 gramas, ele vai se alterando ao longo do tempo. Então, nos primeiros 30 dias, eu programei, eu disse que esse animal vai ganhar 850 gramas. No segundo mês, ele já sobe para 1,2 de GMD. E depois ele sobe para 1,79, 1,8 de GMD depois de 60 dias. Significa que, na média, fazendo essa conta, o GMD do período total é de 1,4, mas como eu falei, ele vai aumentando ao longo do tempo.
Depois de saber qual o comportamento do peso desse animal dia a dia, eu consigo fazer uma outra projeção, que é o seguinte. Bom, eu disse, né, na verdade o veterinário recomendou e o vendedor da ração que acompanha a gente também recomendou uma dieta de 2,5 do peso vivo do animal por dia em matéria seca. Tá? 2,5% de 256 quilos vai dar a alimentação do total do dia de 6,41 quilos. Ok? Bom, se a alimentação total é de 6,41 quilos e 50% é ração, 50% é silagem, e aí a gente para aqui um pouquinho, essa proporção aqui também é uma orientação do veterinário. Tá? Então o veterinário orientou por uma dieta, dada a nossa silagem e a ração que a gente tem, de começar com 50% da matéria seca que eu vou dar para esse animal, de ração, 50% de silagem. Então, 50% dos 6,41 quilos que ele tem que comer todo dia, dá 3,21 quilos de ração ao dia. Como eu sei que eu tenho uma formulação de ração, e isso está lá no primeiro vídeo, dessa ração aqui eu tenho uma parte que é núcleo e uma parte que é milho. De acordo com a formulação da ração, o núcleo é de 8%. Então, 8% desses 3,21 dá 260 gramas. E o restante, 2,95, é de milho. Tá? É óbvio que aqui eu estou falando que a ração já vai pronta para o coxo. Tá? A gente já bateu, já misturou esse milho com o núcleo. Mas eu fiz essa separação aqui para saber quanto que eu vou consumir da ração e quanto que eu vou consumir do milho lá no meu confinamento. E a outra metade da dieta, desses 2,5% do peso vivo do animal, 50%, é de silagem. Essa silagem, como eu já falei em outros vídeos, é a silagem de sorgo que a gente mesmo fez na nossa propriedade. Então, 6,41 quilos que eu tenho que dar de matéria seca e metade disso é silagem, significa que eu tenho que dar 3,21 quilos de silagem de matéria seca por dia. Mas a nossa silagem, ela tem um percentual de matéria seca. O que eu quero dizer? A gente fez a nossa análise, mandou para o laboratório da nossa silagem e o laboratório respondeu aqui, isso eu já tinha mostrado no outro vídeo, que da nossa silagem ela tem 52% de matéria seca. Bom, se eu tenho 52% de matéria seca, para eu conseguir entregar para esse animal 3,21 quilos de matéria seca em silagem, eu tenho que dar 6,17 quilos de silagem lá na minha propriedade. Por quê? Porque desses 6,17 quilos, só 52% é matéria seca. Então eu faço uma conta da silagem e matéria seca e converto isso em quanto que eu vou ter que dar no coxo dia a dia. Tá? Com o passar do tempo, como o peso desse animal vai mudando, o quanto ele vai comendo vai aumentando, tá? E essa diferenciação de ração, milho, núcleo, silagem também vai evoluindo ao longo do tempo. Esse balanceamento de 50% ração, 50% silagem, ele não é fixo para o resto do período, tá? Então, se eu apagar aqui, a gente vai ver que a partir do 16º dia, o veterinário já recomendou rebalancear essa dieta. Colocar 60% de ração, 40% de silagem. Bom, se eu rebalanceio essa ração, essa dieta, na verdade, significa que eu mudo a quantidade de ração e mudo a quantidade de silagem. E depois, mais lá para frente, a gente tem um novo rebalanceamento também orientado pelo veterinário de passar o confinamento para 70% de ração e 30% de silagem e manter assim até o final do confinamento, até esses animais chegarem no peso que a gente deseja. Tá? Se eu vou rebalanceando e o peso desses animais também vai mudando ao longo do tempo, a quantidade de ração e a quantidade de silagem também vai se alterando ao longo do tempo. A grande diferença da forma como eu fiz a conta, o que geralmente eu vejo as pessoas fazendo, é que normalmente as pessoas usam a média de peso desse animal. Ou seja, eles pegam o peso de entrada do animal no confinamento, depois eles pegam o peso de saída, calculam uma média, e a partir desse número é que eles calculam a quantidade de dieta, com base lá no percentual do peso vivo diário que esse animal vai consumir. Tá? O problema da média é que ela é um número que fica no meio. Então, se eu utilizar cegamente esse número, eu corro o risco de metade do tempo estar dando mais ração do que deveria e metade do tempo estar dando menos ração do que deveria. Tá? Eu vou mostrar uma continha aqui, vai ficar mais fácil esse entendimento, depois a gente volta para o conceito e do que acontece no dia a dia de fato.
Se eu calcular a média aqui desse animal, estou falando que ele entra com 256,50 e lá no dia 115, quando ele vai sair da propriedade, ele está com 415,48, a gente está falando que esse animal, o peso desse animal médio nesse período é de 335. Tá? Se eu calculo a partir desse 335 o 2,5% do peso vivo, eu estou falando de 8,40 kg que esse animal deveria comer todos os dias. Isso já aí a gente já consegue ver que é diferente do 6,41 que eu calculei lá na minha primeira linha da planilha. Tá? Por quê? Porque isso aqui é o primeiro dia desse animal. Bom, de 8,40 kg que eu estou dando para esse animal, se 50% é ração, eu estou falando que são 4,20 kg de ração por dia. E aí a gente já vê a diferença do 3,21. Significa que, nesse caso, se eu desse cegamente esse 4,20, eu estou dando 0,99 quilos, ou seja, 990 gramas, a mais de ração para esse animal. Tá? O custo disso para mim, dado que o preço da ração é de R$ 1,04, é de R$ 1,03 que eu estou dando, entre aspas, a mais. Eu não precisaria dar para esse animal ao dia. Só que como eu tenho 18 animais, a gente está falando de R$ 18,57. Se eu desse essa quantidade a mais, metade do período, e a conta não é exatamente essa, mas eu vou só para simplificar, eu estou falando que se eu gasto R$ 18 por dia a mais, e eu faço isso durante metade do confinamento, ou seja, 57, 58 dias, estou falando de R$ 1.000 a mais que eu estou gastando, entre aspas, desnecessariamente. Mas é isso que acontece lá no dia a dia? É óbvio que não. Tá? Quem está fazendo um confinamento ou já viu alguma coisa do tipo sabe que não é isso que acontece. O que acontece no dia a dia? Você fala lá para o funcionário ir colocando a ração aos poucos e se sobra no coxo, você diminui, se falta no coxo, você aumenta. Isso causa uma dificuldade no trabalho da leitura de coxo. Da forma como eu fiz, eu consigo ter essa precisão maior, tá? Tanto é que no nosso confinamento, que já está em andamento, não sobra comida no coxo, tá? E a gente está entregando exatamente aquilo que a gente queria entregar de percentual do peso vivo do animal, para o animal. Porém, a forma como eu faço essa conta vai levantar a luz aí e muita gente vai, com razão, fazer o seguinte questionamento. Tudo bem, Rodrigo, eu entendi que a conta é mais precisa, dá para a gente acompanhar melhor, dá para a gente ter uma certeza maior de quanto que a gente vai servir lá no coxo e passar para o funcionário, mas será que esse funcionário é capaz de, dia a dia, fornecer 3,21 quilos de ração lá no coxo, e aí no dia seguinte ele mudar para 3,22 e no outro dia ele mudar para 3,23? A gente sabe que não, a gente sabe que o dia a dia da propriedade, essa precisão às vezes não é tão fácil. Tá? É muito mais fácil você passar uma dieta para o funcionário e ele dar essa dieta por um bom tempo e depois você muda esse rebalanceamento. O meu ponto é que dessa forma que eu faço, eu já consigo ter uma média de um período mais curto. Então eu não uso a média do período total, eu uso dos próximos 15 dias, por exemplo. E aí, a conta que eu faço, o controle que eu faço é o seguinte, por quinzena. Tá? Aqui eu faço uma conta de quanto que o meu funcionário tem que dar lá no coxo na primeira quinzena, por exemplo, e já separo isso nos tratos do dia. A gente tem um trato 7h30 da manhã, 11h30 e depois 16h30. Tá? Então, eu consigo calcular com base na forma como eu quero. Então, o veterinário passou o seguinte, eu não vou dar o trato igual todas as horas do dia. De manhã eu dou um percentual, na hora do almoço, 11h30, que está um pouco mais quente, eu dou menos comida, e no final do dia, que está mais frio, esse animal vai ficar mais tempo com comida disponível no coxo, eu dou a maior parte desse trato. E aí, para o funcionário, utilizando essas médias, essas contas, eu já consigo passar um número muito mais preciso. E eu falo para ele, no primeiro trato você vai dar, por exemplo, 16,5 kg, depois 31,8 kg de silagem. Tá? No nosso caso, a gente ainda faz um pouquinho diferente. Se dá 16,5 kg, por exemplo, eu falo para ele dar 17. Se dá 31,8 kg, eu falo para ele dar 32. Números assim inteiros, 31, 32, é muito mais fácil para o funcionário lá no dia a dia conseguir executar o trato para o animal. Com base nessa distribuição de dieta e nos nossos resultados a partir de cada pesagem, eu consigo, a partir de cada pesagem,
rebalancear, refazer essas contas e mudar o trato do animal com o meu funcionário lá na ponta. O benefício que eu posso ter nisso, como eu já falei, fica muito mais fácil de eu entregar em pequenos períodos exatamente a quantidade de comida que eu preciso entregar para esse animal sem sobrar e sem faltar. Se não falta, significa que o animal está comendo tudo que precisa e a probabilidade dele ganhar o peso que eu quero que ele ganhe é maior. Se não sobra, significa também que eu não estou jogando silagem e ração, principalmente ração, que é mais caro, fora. Se eu não estou jogando ração fora, significa que esse dinheiro está ficando no meu bolso, ou seja, o potencial de aumento de lucro do meu confinamento vai ser maior. Então tá aí, pessoal. Não se deixe enganar. Às vezes pode parecer complicado, mas com o uso da ferramenta, isso fica muito simples e muito rápido. Na verdade, eu detalhei tanto os números e a forma como eu fiz, só para vocês entenderem como foi construído. Mas no nosso dia a dia, acaba que a gente altera um ou outro número na planilha, já tem as respostas muito rápido, e aí vai tomando algumas decisões. Em breve eu vou botar aqui no canal um vídeo do acompanhamento da nossa primeira pesagem e os resultados dela. Com base nesses números, utilizando a ferramenta, a gente consegue ir alterando o nosso caminho. Eu posso ter uma certeza, é que a nossa realidade depois de fazer os acompanhamentos não vai ser exatamente como está na planilha. É assim para todo o projeto, mas com base nesses acompanhamentos e nesse controle de perto que eu faço da gestão, a gente pode ir acelerando, pisando no freio, mudando de rota e corrigindo o rumo. Para você não perder os vídeos do acompanhamento, essa série que eu vou fazer do início ao fim do nosso confinamento, se inscreve no canal e eu peço também que você dê o joinha e compartilhe esse conteúdo para mais gente poder ter acesso. Isso ajuda demais também o nosso canal a crescer. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço, até mais!